Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre comportamento e sobre autoconhecimento. Eu resolvi voltar neste tema, pensando até mesmo no meu método, porque no vídeo que eu falei sobre estressores, que eram gatilhos para os sintomas, para as crises da síndrome de ativação massocitária e até mesmo para intolerância à histamina, eu vi que teve um comentário falando sobre o gatilho, que na verdade é um estressor psicológico, mental e também emocional, que vem da emoção do medo. Eu, quando vi aquele comentário, eu já achei muito interessante, porque, na verdade, eu até respondi para essa pessoa que esse gatilho é um gatilho muito forte, porque foi um gatilho que, na verdade, vem desde a minha infância. A emoção, medo, por vários motivos. É um gatilho, é uma emoção que eu, Kate, venho tentando por muito tempo, desde que eu comecei a fazer, né, esta autoterapia com TCC, com, com métodos de autoajuda, com até mesmo terapia, para que eu pudesse tirar esta emoção, para que eu pudesse controlar esta emoção, que me causou muitos prejuízos até hoje. Que na verdade eu luto até hoje, porque é uma emoção muito forte, a emoção do medo. E aí eu resolvi voltar neste tema, porque também eu tinha que falar sobre processo, né? Eu tenho que falar para vocês, principalmente para as pessoas, né, que passam por isto que eu passo, que é muito importante a questão do comportamento, a questão do autoconhecimento, a questão do processo. E eu queria relatar que quando a gente passa por este problema de saúde, que é a síndrome de ativação massocitária e até mesmo a intolerância à histamina, a gente precisa controlar estes estressores psicológicos que geram essas emoções negativas de baixa energia. Semana passada, eu novamente tive uma crise que há muito tempo eu não tinha. Eu disse para vocês, né, que estava muito controlado, que eu estava muito feliz, que desde as festas do final de ano, né, na verdade, antes do final de ano, eu não tive crises muito fortes. Na verdade, na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, eu acreditava que ia ter crises por causa dos horários, praticamente, que eu estava comendo mais tarde, né? Mas na semana passada eu tive uma crise muito parecida com as crises muito fortes que há muito tempo eu já não estava tendo. E aí eu associei com vários gatilhos. Eu associei que o dia foi muito quente, que eu transpirei, eu suei, que foi um dia que eu estava no meu quarto, eu não liguei o ventilador, a gente não, né, nem ligou o ar, nada. E eu transpirei, eu suei. E aí eu também associei que eu
tinha chupado um sorvete que na verdade não ia estimular tanto, né, a questão da estamina, né, até mesmo os mastócitos, mas eu associei os aditivos que poderiam ter nos ingredientes, né, eu associei a isto, porque eu tinha tomado a minha enzima da lactase também, e até mesmo outras enzimas digestivas, né? Só que eu não cheguei a tomar da DAO, porque eu achei que não era tão necessário assim, porque os ingredientes não tinha muito, né, a ver com ativação da estamina, ou até mesmo alimentos que continham muita estamina, nos ingredientes, na verdade, né? E aí eu não achei necessário, então eu tomei, e era, assim, muito pequenininho, sabe? Também a quantidade, mas associei aos aditivos. Só que também eu associei ao estressor emocional, psicológico, porque eu vi uma matéria falando sobre o luto antes de, antes de me deitar. E aí, esta matéria, ela me gerou um sentimento ruim, ela me gerou uma emoção forte, que foi a emoção também da culpa. Quando eu lembrei da minha mãe. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, sabe? Porque só quem já viveu o luto também sabe que a gente tem pensamentos sabotadores, né? Por muito tempo. E que, na verdade, não fazem sentido. Principalmente quando a gente já fez, né? De tudo por estes entes queridos que já partiram. A gente, na verdade, tentou dar o nosso melhor, né? Mas por muitas vezes a gente acha que ainda faltou. E foi esse sentimento que eu tive, esse sentimento que gerou uma emoção chamada culpa. E essa culpa me gerou um medo. O medo de não ter feito o que eu deveria ter feito e um medo ainda de achar que eu poderia ter crise por aquela emoção que eu estava sentindo antes de dormir. Então, na verdade, eu associei com tudo, né? Então foram esses gatilhos que me fizeram pensar, ai, por isso que eu tive essa crise forte que fazia tempo que eu não tinha. Mesmo tomando todos os cuidados, mesmo tomando os medicamentos, os suplementos, né? E não fugindo tanto da dieta. E aí, quando eu lembrei deste comentário desta moça, né, que falou sobre o medo, eu falei: ah, não, eu não vou falar muito mais sobre exames, este tema pode vir depois. Eu vou falar mais sobre comportamento, sobre autoconhecimento e até mesmo sobre a neurociência do comportamento, que é um tema que eu gosto tanto, que é um tema que eu estudo. Gente, tem tudo a ver, né? Comportamento, autoconhecimento, que tem a ver com neurociência também do comportamento. Para que a gente consiga controlar essas crises. Eu acredito que não é só sobre intolerância à histamina, nem sobre a síndrome de ativação massocietária. Eu acredito que a questão psicológica, que são esses estressores, principalmente que vêm de emoções de baixa energia, emoções negativas que fazem a gente ter estes sintomas, não vem só dos meus problemas de saúde, mas acredito que de vários problemas de saúde de muitas pessoas que passam por uma saúde comprometida com um diagnóstico, com o diagnóstico de uma doença crônica e que por muitas vezes vem também
de questões emocionais que fizeram com que essas pessoas desenvolvessem problemas mentais e também físicos. As próprias doenças autoimunes, a gente sabe que por muitas vezes também vem de consequências, né, de problemas emocionais, psicológicos que não estão sendo controlados. Gente, nos próximos vídeos, então, eu vou falar sobre, tá, emoções. Eu volto a falar que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, tá? Eu sou uma nutricionista que gosta de estudar comportamento, tanto é que eu comecei a fazer o curso de neurociência do comportamento, por isso que eu estudo sobre neurociência do comportamento, para que a gente consiga, de uma maneira integrativa, melhorar sintomas, silenciar doenças, mesmo que tenhamos problemas genéticos associados, porque a genética não é destino. Por isso que existe a epigenética, que é o controle do nosso ambiente, que a gente consegue reverter, né? A gente consegue criar uma plasticidade, a gente consegue modificar genes, transformar genes. Então, eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que através também do autoconhecimento a gente consegue buscar ajuda, sim, de um psicólogo que possa nos ajudar, até mesmo de um psiquiatra, de um nutricionista, de um médico especializado em determinadas doenças, determinadas causas. Então, por isso que é tão importante o nosso autoconhecimento. Então, eu quero falar sobre essas emoções porque, na verdade, eu vivi e vivo, eu quero dar o meu depoimento e eu quero falar sobre, né, o que eu estudo, o que eu já estudei, tá? Eu quero falar sobre a neurociência, a neurobiologia do apego humano, tá? Que fala muito sobre comportamento humano e que pode gerar algumas emoções de baixa energia, né? Algumas emoções negativas que geram problemas de saúde, tanto físico quanto mentais. E é preciso falar sobre este tema para que a gente consiga, de uma maneira integral, controlar estas crises, controlar estas doenças. Então, gente, eu vou voltar em outro vídeo falando sobre tudo isso, tá? No próximo vídeo eu quero falar sobre a neurobiologia, a neurociência do apego humano, tá bom? Que fala-se também sobre psicologia, né? Do John Bowlby, que ele foi um psiquiatra, psicanalista, e que ele que descobriu a teoria do apego, né? Mas eu quero falar sobre a neurociência, como que funciona também o nosso cérebro, a nossa mente, tá?
Então, acho que isso é muito importante para que a gente consiga entender um pouquinho mais de nós. Depois, em outro vídeo, eu quero falar sobre essas emoções que geram, né, através desses apegos também que são desorganizados, sabe? Que são apegos, na verdade, inseguros, apegos que a gente fala também que são ansiosos, evitativos, que na verdade deveriam ser apegos seguros para que a gente pudesse ter relacionamentos saudáveis, para que a gente pudesse ter emoções positivas e até mesmo que pudesse nos dar energia com essas emoções positivas. Quando eu falo de energia, é isso que a gente deseja, para que a gente possa ter energia, para que a gente possa ter saúde. E saúde tem tudo a ver, né, com energia, porque quando a gente tem saúde, quando a gente não tem estes sintomas desagradáveis, a gente tem altas energias e altas emoções positivas que nos geram alegria, nos geram paz. Então, é isto que eu preciso falar sobre o comportamento, autoconhecimento que gera liberdade. Tá bom, gente? Então, vai ser uma mistura, tá? De neurociência, vai ser uma mistura de, na verdade, sem colocar, né, interferir na profissão de colegas, né, psicólogos, que eu respeito tanto, que eu admiro tanto. É só mais para ter uma noção, um conhecimento a mais que eu procurei, eu busquei e eu que gostaria que vocês buscassem também, né, para procurar ajuda através desses profissionais, tá? E que, por que não também vocês irem atrás, né? Tem tanta coisa também para gente obter conhecimento de livros, né? De profissionais até mesmo na internet que possam estar passando para a gente também este conhecimento, tá? Então, eu queria que vocês assistissem os próximos vídeos, tá bom? Eu espero que eu possa ajudar um pouquinho nessa jornada, neste processo que eu passo e que vocês passam também. E que eu possa estar falando um pouquinho de cada coisa, porque eu sei que eu tenho muito para falar ainda. Talvez eu deveria gravar mais vídeos, mas também eu estou priorizando um pouco também a minha saúde e aí eu estou no meu ritmo até tudo estiver mais calmo, que eu creio que vai estar. Então é aquela coisa da descoberta, do processo, da melhoria contínua e da procura sempre de nos autoconhecer, porque nunca paramos de nos conhecer e nunca paramos de ter mais interesse na busca da nossa cura, da nossa liberdade. Então, até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijo.